Bom dia, amados, graça e paz. Bom ver você aí, bom saber que você está conosco nessa manhã de domingo, manhã ensolarada, aqui em São Pedro da Aldeia, um vento nordeste bem agradável, aqui paira sobre nós. Hoje nós estamos aqui no templo, né, onde nos reunimos habitualmente, e você pode perceber que o templo está vazio, e temos saudade de nos reunir com os irmãos aqui e esperamos que em breve possamos retornar a essa casa que a Bíblia denomina aqui de casa de oração para todos os povos, aonde ouvimos de sua palavra, aonde entoamos louvores ao nome de Jesus. Então que nessa manhã o seu coração ele se fortaleça em Deus, ele se reabasteça em Deus, nessa comunhão estreita com Ele, com a sua palavra e entre nós. Eu estou vendo aqui algumas pessoas já acessando, temos o Rafael. Rafael, parabéns aí pela chegada do Noah. Dá um beijão no Noah aí por nós, dá um beijão na Cristal, sua esposa. Valeu pela presença. Minha esposa Vânia, que está em casa assistindo lá também. Deus abençoe, Vânia. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais gente chegando aqui. Tem. Tem mais pessoas chegando entre nós. Tem um Alisson. Cadê você, menino novo? Ah, que bom, Alisson. Tá você aqui com a sua família. Muito bem, muito bem. Tem mais gente chegando aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes, enquanto os irmãos vão acessando, eu não estou coronavírus não, tá? Porque amanheci meio alérgico, né? Quando eu faço uso de produtos de higiene, aí isso me dá essa alergia aí. Larissa Leite, opa, Rosilene aqui, vizinha nossa, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor a todos. Nós vamos orar agora nessa manhã. Já no início, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida de irmã Jandira. Temos o Michel também, que é irmão da nossa irmã Milena. Ele é pastor lá no Rio de Janeiro, da Igreja Nova Vida. Ele está com coronavírus. Sua esposa também está com suspeita. O primo de Milena também, Felipe, também está com coronavírus. Alguns familiares da nossa irmã Kátia aqui da igreja, lá no Rio de Janeiro também, estão passando por essa luta. Há muitos que estão vivendo essa luta aí. Eu quero deixar agora um abraço para a nossa irmã Dejanira, que está assistindo. Oi, irmã Dejanira, saudades da nossa convivência aqui. Vamos ver a senhora aí com bisneto em casa, um grande presente que Deus lhe deu, um bisneto. Deus abençoe. Então vamos interceder por essas pessoas, nossa irmã Sônia Regina, segunda, porque temos a primeira, a irmã Sônia, que é denominada de irmã Glória, que está lá em São Gonçalo com a sua filha Ana, seu neto Caleb, e também a nossa irmã Sônia segunda aqui, que tem lutado contra a questão de coluna. Vamos orar por ela, por essas pessoas, agora nessa manhã, pela recuperação de Larissa, não é? Que operou agora recentemente. Estou vendo aqui chegando a Márcia, o Newton, ali do Recanto do Sol. Deus abençoe a vida dos irmãos. Todos são bem-vindos. Diácono Humberto, irmã Luísa, irmã Rosane, eu acho que ela chegou agora aqui na igreja para atender algumas coisas aqui na secretaria. Deus abençoe também a vida de vocês grandemente. Vamos orar, vamos juntos orar. Pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento que temos de comunhão contigo, um com os outros, onde estamos aqui, ó Deus, na tua casa, para suplicar o teu favor sobre nós, tua bondade sobre nós. Senhor, nós queremos te agradecer o dia que tu nos dás, te agradecer, ó Deus, esse ar que respiramos, bênção do Senhor. Ó Deus, a grande maioria absoluta de nós não se faz necessário utilizar, ó Deus, de aparelhos para respirar,
e nós podemos respirar esse ar puro que Tu nos dás gratuitamente. Louvado seja o Teu nome. Queremos agora, Senhor, nesse momento, ó Deus, interceder por algumas vidas preciosas para nós. Queremos lembrar da nossa irmã Jandira, que está hospitalizada, que o Senhor cuide dela, da Jane, que está junto a ela. Ó Deus, que o Senhor restaure sua saúde, conforte seu coração, firme sua fé em Ti. Queremos lembrar, ó Deus, da Cristal, do Rafael, da irmã Dejanira, do Noah, ó Deus, nosso mascote aqui na igreja, que Tu abençoe essa família, a adaptação com a chegada dessa criança. Senhor, nós queremos lembrar da Jaqueline, Senhor, que está prestes a dar à luz, possivelmente amanhã está indo, Senhor, para dar à luz ao seu filho. Ó Deus, põe a Tua mão de poder sobre essa gravidez, sobre a chegada desse bebê, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a sua família, então, o Cleiton, a Clara, ó Deus, toma o seu coração, toma aquele hospital, os que irão cuidar dela, abençoa, Jesus. Lembramos também da Carol, que está grávida, Carol da Vera, abençoa a vida dela, Senhor. Passamos por ela ontem aqui, que o Senhor abençoe sua gestação, seu lar, firma o coração dela em Ti. Lembramos por aqueles que estão sendo acometidos, Senhor, desse vírus. Queremos lembrar, Senhor, do Michel, pastor Michel, Senhor, lá no Rio de Janeiro, sua esposa, sua família. Queremos lembrar, Senhor, que Tu cuides dos seus pais, a Milena, que está aqui com eles, que o Senhor conforte seus corações. Abençoa o Felipe, ó Deus, a Margarete também, todos dessa mesma família. Põe a Tua mão, ó Deus, Tua palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, são Teus servos. Lembramos dos parentes da nossa irmã Kátia, lá no Rio de Janeiro, também acometida desta enfermidade. Que Tu dês a direção, que Tu dês a cura aqui, bem próximo de nós, o hospital, pronto-socorro, aqueles que estão acamados, aqueles que estão chegando agora, Senhor, que Tu abençoes, aqueles que estão chegando de acidente, Senhor, ó Deus, que estão com maus súbitos, abençoa, Senhor, o corpo médico, a enfermaria, os enfermeiros, todos os que estão envolvidos, ó Deus, aqui nesse hospital, nos hospitais do nosso estado. Abençoa, meu Deus, ó Deus, os da saúde pública, eles precisam de um esforço, precisam de um empenho maior. Só o Senhor pode dar isso à vida deles, Pai. Nós queremos colocar o nosso país em Tuas mãos, colocar, Senhor, o cenário político, econômico, da saúde pública, os governantes, as autoridades em Tuas mãos, que Tu venhas abençoar, que Tu venhas te revelar. Recebe a nossa gratidão nessa manhã, agora que vamos meditar na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Vamos abrir a Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Opa, deu uma mexidinha aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, nós iremos ler a partir do versículo 13. Quando você vai abrindo a Bíblia aí, deixa eu dar um alô aqui para a nossa irmã Márcia Andréia. Deus abençoe. Nossa vizinha, o Léo, ali também a Adriana, a Jéssica no seu lar, a Cassinha, filha do pastor José Macedo, Deus abençoe. A Paulinha do Marquinhos também está aqui entrando agora, Deus abençoe. Nossa irmã Heloísa Peçanha, lá da Igreja Evangélica Fluminense. Nossa irmã Elisete, Deus abençoe, querido. Cristiano, nosso diácono. O nosso irmão Márcio Vaz, diácono aqui. Rosane já está no ar com a gente. O Jaime, Deus abençoe. A Cleide, diaconisa Cleide, seja bem-vinda, querida. Gilson Amaral, Marinete, Deus abençoe sua família. O Elicélio, esposo da Silvinha, Deus abençoe, pastor Elicélio. Deus abençoe. Rian, da esposa da nossa irmã Larissa, Deus abençoe também a vida de vocês, grandemente. Ademir Machado, eu acho que é lá de Ponte Seca, lá de São Gonçalo, Deus abençoe. Person Max, eu não sei quem é não, mas seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Opa, Nete Silva, Deus abençoe também a vida querida.
Muito bem, todos são bem-vindos, há mais pessoas chegando. Pastor Décio, Deus abençoe, pastor. Obrigado pela honra da sua presença conosco. Os irmãos da Congregacional do Jardim Peró, que também estão assistindo aqui conosco. Muito bem, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 13 a versículo 20. Amados, nós dissemos aqui numa outra ocasião, numa outra fala, sobre uma das palavras mais usadas nos dias de hoje, é a chamada quarentena. Não sei se você lembra disso. Aí, tanto é que nós desenvolvemos uma linha de raciocínio sobre a quarentena no submarino biológico, lá com Jonas. Agora temos também uma outra palavra, também muito utilizada nos dias de hoje, igualmente muito usada. Essa palavra é a crise, uma palavrinha de 5 letras, crise. Ela tem apenas 5 letras, mas ela tem um vasto significado e uma vasta aplicação em diversos segmentos da vida humana, tanto na medicina, na psicologia, na área social, política, em diversas áreas, teológica, pessoal, em diversas áreas ecológicas. Então, a palavra crise, nos dias de hoje, também tem sido uma das palavras muito utilizadas. Hoje, no Brasil, e não é novidade para ninguém, vivemos uma crise na ordem política, vivemos uma crise na ordem social, vivemos uma crise na ordem da saúde pública, vivemos uma crise econômica e, por conta disso, a gente também tem uma crise emocional, conjugal, muitas vezes. Não há dados ainda muito efetivos, mas por conta da quarentena, a convivência doméstica também ficou tensa e tem havido muitos desencontros nas famílias. Então, crise familiar, crise emocional e por aí vai. Crises em diversas ordens. Mas nessa palavrinha ela é tensa, é difícil. A crise, ela significa algumas coisas. A crise significa apuro, crise significa dificuldade, ataque, conflito, carência, queda, e por aí vai também. A crise, segundo a Bíblia, é coisa boa, mas até a gente entender que é coisa boa, minha gente, a gente vai ter que remar muito, aprender muito com algumas coisas. Então é a segunda palavra que eu posso dizer, palavra da moda, crise. E está sendo mencionada, você liga o noticiário, você vê lá crise no governo, crise nos políticos, crise no Senado, crise, por todo lado. Crise eclesiástica, por todo lado você encontra a crise. Por todo lado você encontra a crise. É justamente aí que precisamos estar atentos para onde irá se inclinar o nosso coração e a nossa mente. É justamente aí, nessa crise que a gente vive no Brasil. Você pega as redes sociais e você vê lá cada um dizendo uma coisa acerca de política, acerca da economia, acerca da saúde, acerca da pandemia, acerca dessas coisas todas, da economia. Cada um diz uma coisa, mas é justamente aí que nós precisamos estar atentos para onde irá inclinar-se o nosso coração e a nossa mente. Eu falo a crentes, eu falo a gente que quer errar menos, dirijo-me a pessoas que querem andar embasados em questões sólidas. Pessoas que não se deixam levar, como Paulo disse, por qualquer vento. E aí são armadilhas que acabam encabrestando muitos pela palavra e pelo comprometimento com as adesões, inclinações do coração a uma coisa ou outra.
muitos ficam presos e depois lá na frente vão se arrepender. Lá na frente vão se decepcionar. E é tão ruim, tão ruim. Ainda mais a você e eu, que somos crentes, temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia fala de todos os assuntos que o ser humano precisa. Todos, todos, todos. Só para os irmãos terem uma ideia, eu não fiz direito, tinha vontade de fazer direito, quem sabe eu faça direito, faculdade de direito, mas as fundamentações do direito também, no início dos estudos filosóficos, como toda a universidade, desenvolve, vai nos primórdios do entendimento, na questão do direito, e vão na Bíblia, porque lá existem leis estabelecidas, estudam-se as leis estabelecidas da Bíblia. Então, você que é crente, você que aí está do outro lado, você tem a fonte de todo o saber, que é a palavra de Deus. Para a gente errar menos, para a gente seguir o caminho mais certo, firme, seguro. Nós temos isso. A Bíblia diz: se há alguém com falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará liberalmente. Então, em tempo de crise, vê lá para onde vai o seu pensar, para onde o seu coração há de se inclinar. E é justamente aí que eu quero trazer para os irmãos duas opiniões, tipos de opiniões acerca de crise geral, que pode ser perfeitamente aplicada a qualquer crise que a gente viva, e uma fala última, a fala última. E aí eu me utilizo desse texto que lemos, uma passagem do tratar de Jesus com os discípulos, onde encontramos a confissão de Pedro, aonde o texto anterior fala de Jesus dizendo sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado. Vê para onde vai o seu coração. E aí Jesus lança uma pergunta para os discípulos, e aí nós encontramos o Senhor apresentando os princípios para onde deve inclinar o nosso coração e para onde deve se apegar a nossa mente. Havia uma crise, ela é revelada com a pergunta de Jesus. Havia uma crise e uma incerteza no ar. Qual era a crise e a incerteza no ar? Aqui levantada por Jesus. A crise, alguém está dizendo que o som está baixo. O meu som não está bom, aumenta o volume do celular. Eita, gente, melhorou? Melhorou aí? Melhorou ou não melhorou? Me diz aí, gente. Eu estou já voltando à crise aí. Vânia, diz para mim se melhorou ou não o volume. Eu acho que já está bom, tá não? Não tem ninguém reclamando? Então, só você que aumenta o teu volume do celular aí, minha filha. Um beijo, minha filha. Prepara um café gostosinho que estou chegando em casa aí, tá? Então, voltando ao texto aqui, havia uma crise no ar que foi levantada por Jesus. E a crise era: quem era Jesus? Quem era Jesus? E aí Jesus pergunta para os discípulos, no verso 13, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí a resposta é a seguinte: a resposta é a opinião popular. Jesus queria saber da opinião popular. Numa crise, sempre encontramos uma opinião popular. E os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. A opinião popular, como aqui foi bem exemplificada sobre quem era Jesus, ela revela o que é a opinião popular. A opinião popular, ela é polarizada.
Uns pensam uma coisa, outros pensam outra, outros pensam de uma maneira. São opiniões. Veja, uns diziam que Jesus era João Batista. E olha, que Jesus andou no meio daquela gente. Essa gente andou próxima de Jesus. Essa gente experimentou os milagres de Jesus. Essa gente foi alvo do ensino de Jesus. Essa gente esteve lidando com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, como nunca se havia na história, de forma incomparável, incontestável. E mesmo assim, essas pessoas que também comeram do pão que Jesus multiplicou, comeram do peixe que Jesus multiplicou, dizem que Jesus era um João Batista que tinha morrido. Dizem que Jesus era um outro profeta, Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, a opinião popular, ela é, além de polarizada, ela não é precisa. Irmãos nossos, por favor, veja para onde você está levando a sua mente. Veja para onde o seu coração se inclina. Deixa eu dizer uma coisa, é para a opinião popular? A opinião popular, momentos antes da crucificação, disse: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Receberam Jesus como rei na entrada de Jerusalém. Já na cruz, já no julgamento, melhor dizendo, já no julgamento de Jesus, gritaram a mesma opinião popular: crucifica-o. Eu te pergunto, a opinião popular é alguma coisa onde você vai respaldar, inclinar o seu coração e apegar a sua mente? A opinião popular, ela é de incertezas. Dentro da democracia, está lá, o poder emana do povo. Aí vem uma pessoa que quer misturar o poder humano, o poder que emana do povo, com religião. Aí diz que a voz do povo é a voz de Deus. Está certo isso? A voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo é a voz de Deus, então Jesus é João Batista, Jesus é Elias, Jesus é Jeremias, Jesus é algum dos profetas, ou seja, indefinido, incerto. A fala de Deus não é incerta. Por favor, pense nisso. Democracia é uma coisa, é um estilo de Estado, é um estilo de governança, é um estilo político de se viver. E muitos colocam a democracia, e cuidado com isso aí, pensa direitinho, coloca a democracia como o suprassumo da solução do mundo. Eu acho que não é. Mas quase 60 milhões de brasileiros votaram no atual presidente da República. Será que hoje ele tem 60 milhões, quase 60 milhões de eleitores? Se tivesse feito hoje? Há controvérsias hoje. Ou seja, a opinião popular ela muda. Ela não é única. Ela não é efetiva. Ela é volátil. Ela é transitória. Ela se estabelece por convencimentos, por falácias. Ela é moldável, ela é formatável, ela é de acordo com os interesses dela, ela é influenciável. Então, é pela opinião popular que você inclina o seu coração para adesão, a sua mente, é pela opinião popular. Jesus perguntou o que o povo diz que eu sou. Aí cada um falou uma coisa. Então, esteja atento. Em segundo lugar, é uma opinião coletiva, uma opinião de um grupo. Aí Jesus, após ouvir a resposta dos discípulos acerca da opinião popular, Jesus dirige-se a palavra aos discípulos e pergunta: E vós? E vocês?
Vocês, grupo de apóstolos, o que vocês me dizem que eu sou? Ou seja, Jesus tinha 12 discípulos. Apenas um fala. Apenas um fala. Pedro fala. E os outros 11 ficaram mudos. Eu quero... eu espero não estar forçando o texto, mas parece-me que houve um tempo ali de troca de olhares. Um tempo ali de... O que a gente diz? A gente segue a opinião popular? A gente segue a opinião popular quando Jesus ouve que a população, que o povo dizia que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Eu acho que Jesus não fez cara de paisagem, não. Então eles, discípulos, agora com a experiência da opinião popular que foi rasa, que foi rasteira, que foi infundada, que foi evasiva, que foi mudável, formatável, morsável, sei lá, qualquer coisa a mais. Eles não queriam utilizar o expediente da opinião popular, como fazem os políticos. Os políticos estão atrás da opinião popular. Os políticos estão atrás da sua autobiografia irretocável. Isso é reputação. Do lado da reputação tem uma outra coisa que a gente precisa ver, é caráter. E caráter é alguma coisa que Deus dá mais valor do que a reputação humana. Caráter é aquilo que realmente somos. Reputação é aquilo que podemos produzir, aquilo que podemos imprimir para afetar o outro. Caráter, não. Caráter é o que somos realmente. Os discípulos, vendo que a opinião popular não era firme, não era segura para se lançar mão e também esboçar a opinião do grupo, cada um deles. Jesus pergunta para eles, vós, ou seja, cada um de vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem sou eu? Houve um silêncio, no meu ver. Houve uma troca de olhares, no meu ver. Houve uma introspecção, ao meu ver, mas não houve resposta. Não houve resposta. Não tinham resposta. Não tinham resposta. Não tinham resposta, porque a resposta que eles tinham à mão era uma resposta infundada. Era uma resposta evasiva. E eles ficaram em silêncio. Às vezes, um grupo fica omisso. Fica caladinho, fica quieto, para não se comprometer. Para não se comprometer. E aí, nesse suspense de filme de terror, lá estavam os 11 discípulos, os 12, junto com Pedro, naquela luta, naquela crise. O que eu vou dizer? Se você não tem o que dizer, querido, não diga. Não diga. É melhor você refletir para dizer ponderadamente do que você falar impensadamente e dizer coisas pelas quais você vai se arrepender depois. Houve um silêncio. E às vezes também a resposta não sai do meio do conselho, não sai do meio do grupo, não sai do meio daquela coletividade, daquele grupo representativo. Não sai por ali. Então temos a opinião popular, temos a opinião de um grupo, mas temos, já não é mais uma opinião. Deus não vai esboçar uma opinião, Deus vai trazer a sua palavra. Deus vai trazer a sua palavra. É diferente. Aí Pedro, respondendo Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Pedro é o cara, hein? Pedro é o cara. Olha que cabeça, olha. Mas Jesus, imediatamente, prontamente,
sem deixar escapulir a oportunidade, diz a origem daquela fala. Não é daquela opinião, daquela fala. Opinião temos muitas. Mas uma fala confiável é diferente de uma opinião. Opinião, ela pode ser polarizada. Uma fala contundente, ela emudece. Como aconteceu lá na igreja primitiva, houve um assunto difícil, uma crise para ser tratada. Aí Tiago, depois de ouvir todas as partes, ele dá uma palavra. E era a palavra de Deus. E pronto, não teve mais o que se discutir. Porque a palavra de Deus, ela se manifestou. Então, o que temos no meio da crise? A opinião popular, que é vulnerável, volúvel. Nós podemos ter uma opinião coletiva de um grupo representativo que também pode ser omissa, pode ser sábia, pode não ter a palavra, pode ter de repente, mais uma opinião, mas uma opinião a mais, uma opinião a menos. Talvez isso não resolva. O que resolve no tempo de crise é ter uma fala. E Jesus disse de onde veio a fala que Pedro disse. E a que Pedro disse tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirma, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A fala, outra, é divina. E vem de Deus, não é produção humana. Jesus disse, não é carne nem sangue, não são opiniões humanas, não são estratégias, manipulações, engendragens humanas. É revelação. Jesus diz, meu Pai que revelou, revelou a verdade, revelou o que era, o que é e o que será para sempre. Amados, no tempo de crise nós precisamos da palavra divina. A palavra que vem de cima, porque é dos homens. Elas são recheadas de intenções, de malignidades, de pecado, de segundas intenções, de uma visão caótica, míope. Mas a que vem de Deus prevalece. A que vem do céu prevalece. Deus disse, é a origem da fala de Pedro. E a origem da fala de Pedro é uma fala divina. Vem do Pai dos céus. Amado, é isso que interessa. Todo o mundo e tudo o que nele há foi construído pelo poder da palavra de Deus. Todo o universo está estabelecido pelo poder da sua palavra. E por que não? Inclinar o seu coração, a sua mente, ao que a palavra diz? Por que não? Por que é que você pega o seu coração e deixa-se lambuzar nas opiniões da população, dos conselhos outros, e não na palavra de Deus? Por que é que você se deixa levar pela opinião popular? Você é político? Você está preocupado com a opinião popular? Ou você está preocupado em seguir a palavra de Deus? A palavra de Deus é a palavra de Deus, não muda. Agora, ter a revelação da palavra de Deus é para os de Deus, para os que têm intimidade com Deus. Deus revela os seus tesouros, Deus revela a sua palavra. Aí, querido, é relacionamento com Deus. Eu tenho ouvido algumas pregações, alguns pastores falando sobre o nosso tempo, dizendo, não, eu profetizo o tempo de vitória sobre o Brasil, eu profetizo o tempo
de prosperidade ao Brasil. Falando, eu falei, meu Deus, Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. Enquanto Jesus disse, por o acúmulo da iniquidade, o amor de quase todos se esfriam. Deus falou com Abacuque, o profeta, aonde aprendeu a viver pela fé. E você acha que no tempo de crise não é tempo de viver pela fé? É, claro que é, não é? Se é tempo de viver pela fé, e ele aprendeu com Deus a viver pela fé, o justo viverá pela fé. Lá no livro dele, em seu contexto, está dizendo que a coisa foi indo de mal a pior. E ele, no início, disse, Abacuque, o senhor não está vendo a corrupção, não está vendo a lei que se afrouxa, não está vendo a justiça, a injustiça, não está vendo as calamidades todas, não está vendo essa crise toda, não, Deus. Aí Deus responde para ele, o Abacuque está ruim? E claro, vai piorar. Se crise é um ambiente de se viver pela fé, e a lição que o profeta Abacuque aprendeu é viver pela fé, dentro desse contexto, tinha uma coisa ruim e tinha uma coisa que foi piorando. Dito por Deus. E como é que o profeta dos dias de hoje vai dizer que eu profetizo o tempo de... Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso é falta, sabe de quê? De Bíblia, de revelação. A revelação revelada está aqui, ó, é a palavra de Deus. Contextualizada. Palavra de Deus. Não com motivações por opinião humana. Não com essas motivações. Precisamos aprender isso. Ah, pastor, o senhor é o profeta do caos. E aí esse pregador fala, não ouçamos os profetas da calamidade, os profetas que dizem que as coisas piorarão. Então, Jeremias, fora. Abacuque, fora. Jesus, fora. Tá vendo só, gente? Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo. Quando o mundo é mundo? Desde sempre. Se é desde sempre, no mundo, o tempo todo, aflições. Ah, pastor, mas não tem nenhum conforto? Tem. Olha a história de Israel, que serve de exemplo para cada um de nós. Tem as paradas obrigatórias no caminho para Canaã. As paradas obrigatórias é tempo de refrigério, é tempo de conserto. A paradas obrigatórias é tempo da quarentena, tá, gente? É tempo de conserto, tempo de reparar as tendas, tempo de reparar os caminhos trilhados, os caminhos que serão ainda trilhados, o tempo de descansar os rebanhos, de descansar a si mesmo, o tempo de refrigério, o tempo de parar. Estamos no tempo da parada no meio dessa caminhada. Tem isso também. Deus sabe como consolar, Deus sabe como abastecer, Deus sabe como tratar de nós no meio dessa caminhada, nesse deserto em que vivemos. Outro diz assim, profeta que fala que estamos vivendo no deserto, esse profeta do pessimismo, menos, vai ler a Bíblia. Manda esse camarada ler a Bíblia. Em Hebreus fala que a história de Israel nos serve como paradigma, como exemplo da nossa vida hoje, da vida do crente hoje. Ah, meu Deus, quanta falta de conhecimento da palavra do Senhor. Gente que segue opinião pública, gente que segue opinião de coletividade, de grupo. Mas com quem você fica? Vamos inclinar o nosso coração à santa, reta, bendita, infalível, poderosa palavra de Deus. Deus disse por Jesus, Pedro, foi o Pai dos céus que te revelou isso que você falou. E é isso que nós precisamos. Só que, agora eu estou chegando no final, gente. Só que a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela pode, em nós, gerar alguns sentimentos ruins. Que isso, pastor? Só coisa boa? Não, pode gerar sentimentos ruins. Pode. Pedro, perante os outros discípulos, talvez se achou a última Coca-Cola, eu digo isso vez ou outra, a última Coca-Cola gelada dentro de um isopor com gelo seco no deserto.
No gelo seco, gelada, né? Redundância, né? E aí Jesus fala assim, eu estou indo para a cruz, hein? Eu estou indo para a cruz. Começou a falar que vai sofrer, começou a falar que está chegando a hora, que vai ser morto, que vai ressuscitar. Aí Pedro, talvez achando-se o suprassumo dos discípulos, chama Jesus à parte, a Bíblia diz no verso 22, e começou a reprovar Jesus. Gente, olha só a ousadia desse homem, começou a reprovar a revelação encarnada chamada Jesus. O mistério de Deus, que segundo Paulo aos Colossenses, é chamado de Jesus. Jesus é o mistério de Deus. Você quer mistério? Conheça o mistério. E o mistério é Jesus. Conheça Jesus. Aí Pedro, talvez inflado por ter sido usado por Deus. É vaidade, né? Chama Jesus à parte, porque Jesus disse que ia sofrer, ia morrer, ia ressuscitar. E Pedro chama Jesus à parte, talvez chamou Jesus no gabinete. Vem cá, Jesus, vem aqui no meu gabinete, sente-se aqui, toma um café, uma água gelada, senta aqui. Aí Jesus vai e começa a falar. E Pedro vai, ouve Jesus primeiro. Tem compaixão de ti, Senhor. Pedro aprendeu com os psicólogos dos dias de hoje. Você tem que cuidar mais de você mesmo. Tem que ter mais amor para você mesmo. Aqui, Pedro, ó. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso é a fala do humana. Agora vamos ver que fala humana é essa aqui. Isso de modo algum te sucederá, te acontecerá. O que Pedro está dizendo para Jesus? Jesus, ainda que essas coisas aconteçam ou vierem a acontecer, Pedrão das Candongas, Pedrão Marreta, Pedrão suprassumo dos apóstolos, está aqui do teu lado, não vai deixar isso acontecer, não. Deixa comigo. O mal não vai chegar perto do senhor, não. Que isso? Esse negócio de coisa ruim acontecendo com o senhor de maneira nenhuma. Não. Eu estou assim, ó, coladinho com o Pai, tem revelação do Pai. Mas agora ele está tendo revelação, sabe de quem? Olha o que Jesus diz. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Arreda Satanás. A fala de Pedro agora é uma fala humanista. Antes foi uma fala divina. Uma fala divina. Deus revelou para Pedro, mas Pedro se envaideceu por ter sido usado por Deus. Ao envaidecer-se, deu lugar. Deu lugar a quem? A Satanás. E Jesus disse, o que você está dizendo para eu ter compaixão de mim mesmo? O que você está dizendo para eu olhar mais para mim mesmo, ter peninha de mim, me vitimar? Isso é diabo. É diabo. Isso é Satanás. E Jesus vai, não perde tempo, arreda Satanás. Não era os lábios de Pedro movidos pelo Espírito do Senhor. Agora eram os lábios de Pedro movidos por Satanás. Arreda Satanás. Aí Jesus explica. Jesus falou para Pedro arreda Satanás. Não falou para Satanás, mas falou para Pedro. Disse a Pedro, diz o versículo 23. Disse a Pedro, arreda Satanás. Imagina a cara de Pedro. Cara de pastel agora, não ficou? Aí Jesus diz, tu és para mim pedra de tropeço. Porque Jesus disse antes, tu és Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a igreja. Esta pedra é Jesus. Pedro vai dizer lá na carta dele que a pedra não é ele, mesmo que o nome dele signifique pedra, mas pedra que se estabelece a igreja, a verdade, baluarte da verdade, é a palavra de Jesus, é o próprio Jesus. Aí Jesus vai, diz, tu és para mim pedra de tropeço. Tropeço é escândalo, porque não cogita das coisas de Deus. Opinião popular, opinião de grupo, opinião pessoal pode ser cogitação de homens e não de Deus. Das coisas de Deus não cogitas, mas sim da dos homens. Aí eu te pergunto, o teu coração atualmente está se inclinando para onde? Para as cogitações humanas ou para as coisas de Deus?
Aonde você inclina o seu coração? Gente, nós vivemos um tempo de crise, hein? Crise política está aí, ó, demais da conta. Uma pressão terrível na política em Brasília. Crise na saúde, crise econômica, crise social, crise emocional, crise espiritual. O Senhor tá espremendo a igreja para ela se definir ao lado dele, ao lado da palavra. É aperto de Deus. Para onde vai o teu coração? Para a popularidade? Por um grupo seleto? Ou para a palavra? Para onde você vai, querido? Para onde você vai? Ah, agora eu sou do partido tal. Meu querido, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, pare com essa patifaria. Você é crente. Você é crente. Ah, eu sou isso e até 2022. Para com essa bobeira. Para essa bobeira. Pare com essa bobeira. Você vai se arrepender. Vai se arrepender. Se você olha para o mundo político e tem nojo, não tire do mundo e jogue política dentro da igreja. Dentro do ambiente onde quem reina é a palavra. Infelizmente, eu quero dar uma palavra aqui para o ISB, para a denominação que se politizou. Politizou, é uma vergonha. É uma vergonha. Saímos da última assembleia, eu saí de lá envergonhado diante de Deus. Eu estive lidando com os 2 ou 3 cabos eleitorais. Antes e durante. Uma vergonha. Uma vergonha. Deus não está nisso, amado. Precisamos nos arrepender e voltar à palavra de Deus e parar de discurso bíblico sem ter na alma o desejo de agradar-se, apegar-se à santa e reta palavra de Deus. Prega sobre Jesus, mas vira cabo eleitoral. Ah, vai plantar fava. Vai plantar fava. Pelo amor de Deus. Para onde está indo o seu coração? Quando dizem os antigos pregadores, antigos, da época da evangelização, em 1980, nos anos 80, 70, 80, diziam, não podemos nos igualar com o mundo. E é isso que está acontecendo. Os profetas lá diziam, nós estamos imitando o mundo. Sabe por que estamos imitando o mundo? Porque nós não queremos imitar a Jesus e a sua palavra. Deixamos, porque achamos que isso é antiquadro, é ultrapassado. Mas você sabe que no tempo de crise, para onde você deve ir? Vá para a palavra de Deus. Vá para as palavras de Jesus e aquieta o teu coração nele. Que Deus nos abençoe, amado. Esse vídeo vai estar disponibilizado no meu canal do YouTube. Pastor Fábio Simões, sintetizado, PR Fábio Simões. Passe adiante. Talvez eu seja chamado a atenção no departamento de atividades ministeriais da denominação por conta disso, do que eu acabei de falar aqui. Mas a verdade é a verdade. Fiquemos com a verdade. Um dia abençoado, amado. Deus abençoe. Fique firme no Senhor. Tá bom? Vão encontrá-lo por aqui. Há muitas pessoas aqui. Estou vendo o Alisson, estou vendo a Aline Mota, estou vendo a Vânia Dias, um abraço. Marcilene, minha sogra preferida, dando-me aí a honra. Glorinha Amaral do Gaguinho, Deus abençoe. Jailson, meu diácono. Elis, cadê o meu beijo? Dá o meu beijo aí na família, na minha Rebequinha, no Ildebrando. Pastor Almir Maruto, lá de São Paulo. Ô, querido, que bom. Um abração, parceiro de muita data, juntos lá em Portugal, no trabalho ali, na expansão do trabalho em Portugal, na cidade de Maia, onde está a pastora Cristina Amaral, nossa amiga que noivou agora. Deus abençoe, pastor Almir. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Deus abençoe. Neide, cadê você, menina do balneário? Deus abençoe também. Bruno Coutinho. Opa, muito bem. Nádia, Nádia,
Felicidades aí. Silvinha, ó, o maridão tá aí, hein? Deus abençoe. Irmã Kátia, oramos pelos seus familiares lá no Rio. Deus abençoe a vida deles. Alceni, do Gilson. Irmã Regina Almeida, um beijão do coração, minha filha. Meu jovem Tiago, firmeza aí, viu? Opa, Késia, essa aí é a Késia do nosso irmão, filho do nosso irmão Paulo Rocha e Edna, esposa do Dudu, nosso músico querido. Um beijo no coração, minha linda. Rones, rapaz, olha aí, meu flamenguista. Um abraço na sua família, viu? Deus abençoe a todos vocês. Fernando, lá de Nilópolis. É uma turma boa aí, tá bom? Um dia abençoado, amado. Vão em paz. Fico com Deus. Logo mais, hein? 19 horas. Estaremos juntos com surpresas. Chame outro, partilhem dessa bênção juntos aqui na Palavra do Senhor.